Vamos fazer uma entrevista com o professor Garabé, que é um dos candidatos ao cargo de reitor do Instituto Federal de São Paulo. Primeiro gostaria de agradecer ao professor, o Garabé, por nos receber e responder aí algumas perguntas que são do interesse da nossa comunidade de professores do Instituto. Professor, a ADFESP vai protocolar um ofício em 2013 pedindo a rediscussão da Resolução 270. Por acharmos que ela não atende às necessidades de atribuição de aulas, projetos, pesquisa e extensão. Então, qual a sua posição sobre esse assunto? Minha posição é a seguinte. Primeiro, eu gostaria também de agradecer à ADFESP pela oportunidade de dar essa entrevista. A Resolução 270 procurou incorporar o trabalho de pesquisa e de ensino, da pesquisa e extensão junto ao ensino, ou seja, o docente não dá só aula, ele dá aula, faz pesquisa, faz extensão. E é um documento que tenta equilibrar essas três coisas. É claro que esse documento já se mostrou ultrapassado, né? Aquele bom pesquisador, aquele pesquisador que é produtivo, não dá para ficar com 17 horas de aula e mais a produção científica e mais a orientação. Então a gente precisa avançar nesse sentido. Tá? Então eu pretendo abrir essa discussão, tá? Junto a fóruns qualificados. A gente pretende instaurar o Conselho de Ensino, pedir para que a Pró-Reitoria de Ensino, junto com o Conselho de Ensino, faça uma boa discussão, uma pesquisa com extensão também, para que essas distorções existentes sejam sanadas. A gente tem que fazer uma discussão bastante responsável, né? No sentido de preservar a boa qualidade de ensino que tem na escola, tá? E, ao mesmo tempo, agregar as questões da pesquisa, efetivamente, e o trabalho de extensão que já vem acontecendo significativamente nos diversos campos. Tá? Então, sou favorável a uma rediscussão, eventualmente até de trocar o número, né? Mas não é essa a intenção, né? A intenção é de criar um documento que atenda às demandas da sociedade e que permita que o docente desenvolva plenamente o seu potencial como professor, que dá aula, que faz pesquisa e que faz extensão. A nosso ver, hoje existe uma política restritiva quanto à mudança de professores entre os campi. Ela é muito baseada em conceitos políticos. Qual a política que vai ser usada para essa redistribuição de professores? Quais as regras? Se existe isso já se pensaram? Olha, a questão da redistribuição não passa só pela questão dos professores, mas dos servidores como um todo, os administrativos também, né? Precisa haver regras, inicialmente, regras impessoais. As regras não podem depender se o servidor é amigo do rei ou não é amigo do rei, né? As regras têm que ser impessoais. E tem que atender também às demandas da instituição. Por exemplo, vou usar um exemplo, um médico que está num campus e quer ir para o outro campus, mas naquele outro campus já existe um médico, e o quadro de médicos do campus B é um. Então não tem sentido esse médico do campus A migrar para o campus B para ficar com 2 médicos num campus e nenhum do outro. Por outro lado, o mesmo exemplo, uma pequena variação. O médico do campus A quer ir para o campus B. No campus B não tem médico. Então, ao invés de lançar concurso para médico no campus B, a gente permite que o médico do campus A migre para o campus B e lance o concurso para o campus A. E se a demanda for de mais de um servidor querendo fazer essa transferência? Aí temos que criar critérios impessoais. Tá? Atender a demanda dos servidores que querem migrar, e é natural que isso aconteça, tá? Mas respeitando as necessidades da administração pública, respeitando as necessidades da instituição. Isso vale, esse exemplo simplório do médico, vale tanto para aluno, tanto para professor, como para administrativo, né? Professor de determinadas áreas que querem ir para um outro campus, tem que ver se há aderência do perfil desse professor com o campus que vai receber. Tá? Existindo essa aderência, o professor tem prioridade, o professor da casa tem prioridade com relação ao concursado, ao que vai vir mediante concurso. Okay.
Nós temos alguns campos que fazem registro de ponto de entrada e saída na jornada dos professores. Que critério que vai ser adotado? Olha, o critério tem que ser único para todos os campos. Quando eu li aqui, eu falei, pô, será que ainda resta alguma coisa desse tipo? Eu vou, como essa regra é uma regra de pessoal e as regras de pessoal são da reitoria, né, eu vou atuar para que essas regras sejam únicas para todos os campos. Tá? Não tem sentido num campo a regra ser de um jeito e no outro ser do outro jeito. A gente acredita, porque eu preferia até que não tivesse nenhuma passagem de ponto, né, da liberdade do professor, que é o professor, o trabalho do professor é meio ímpar, né, ele é controlado por 40 alunos numa sala de aula. Tá? Existe essa passagem de ponto só para dar conta de órgãos de controle. E aquele professor que vem para a aula, passar o ponto não é uma vez, né, a qualquer momento de dia, não é uma preocupação muito grande e a gente preserva o professor com relação aos órgãos de controle. Essa situação de o professor ter que passar 2 vezes o ponto, a gente vai conversar com o diretor do campus para reverter. Existe um plano de investimentos para os campos, com uma proposta clara de como será feita a divisão de verbas, já se pensando também, né, no plano de expansão que vem aí, que está acontecendo, na verdade? Isso. O orçamento do Instituto, se ele não é completamente engessado, mas ele vem já com alguns direcionamentos. Tá? Está se consolidando critérios de divisão de orçamento proporcionais ao número de alunos. Tá? Então, tem uma parte do orçamento que é a parte da manutenção da educação profissional. O programa de manutenção da educação profissional, cada campus recebe uma fatia desse orçamento proporcionalmente ao seu número de alunos. Os campos muito novos, com 1 ou 2 anos de existência, eles recebem um extra porque ainda eles não estão com todo o ciclo de cursos implementados, só tem os primeiros semestres dos cursos. Então você tem um bônus para aqueles campos com menos de 3 anos. Depois de algum tempo, os campos já estão estabilizados e recebem um orçamento proporcional ao número de alunos. Por outro lado, o orçamento tem emendas. Tem recursos oriundos de emendas parlamentares. Esses recursos de emendas, a ideia é recuperar ou completar todos os campos. A ideia é que todos os campos tenham um conjunto de laboratórios e salas de aula completo, que tenha biblioteca, que tenha auditório, parque esportivo completo. Tá? Esse é um desafio muito grande, porque a quantidade de campos que estão com parque esportivo é muito pequena. Então a gente vai gradativamente, o campus que está com menos estrutura, aumentar a estrutura, o outro que está com uma estrutura maior, recuperar a estrutura antiga. Tá? Isso sempre discutido dentro de um planejamento com o colégio de dirigentes. Tá? Então, o colégio de dirigentes é o fórum de discussão de divisão do recurso orçamentário. Tá? Mas já existe um planejamento, vários dos campos estão em recuperação. Eu acho que a gente vai ter que ter um cuidado especial nos campos antigos, São Paulo vai ter um Sertãozinho e também coloca Guarulhos, nas questões de reforma predial que já tem uma necessidade grande. No Brasil, nós temos institutos menores que o de São Paulo, com mais de uma reitoria por estado. Vai haver algum trabalho no sentido de dividir a reitoria em unidades espalhadas aí pelo interior? Isso. A questão de criar mais de uma reitoria é uma questão que foge um pouco ao alcance do reitor. Os institutos são criados por lei e para criar uma segunda reitoria eu precisaria de uma outra lei, né, criando um segundo instituto ou terceiro instituto em São Paulo. Eu não tenho nada contra essa ideia e nem a favor, na verdade não tenho muita opinião formada sobre a ideia. Eu só acho que é possível que a gente tenha um instituto forte que funcione bem e é possível também a gente ter 2 ou 3 institutos no país. Os outros estados, a divisão se deu por critérios estritamente políticos, de política partidária local do estado. Tá? O problema que a gente enxerga é a lentidão dos processos administrativos com um instituto grande. Mas para isso existe solução. Eu estou propondo uma série de ações relacionadas à descentralização
empoderamento dos campos para evitar que esse trâmite moroso na reitoria, que atende a uma grande quantidade de campos. Então, a descentralização dos campos diminuiria um pouco essa demanda, reduziria a demora nos processos administrativos. Mas uma ação que eu coloquei no meu plano é a de criar diretorias regionais em pontos estratégicos do Estado. Ou seja, o que seria uma diretoria regional? Uma equipe administrativa capaz de agilizar os processos lá no interior, né? Birigui está a 500 quilômetros de São Paulo. Se estivesse lá na região uma diretoria que conhecesse os processos administrativos e agilizasse os processos, inclusive com interação com as procuradorias das cidades grandes locais, tá? Esse sentimento de morosidade diminuiria bastante, tá? E a gente teria as demandas sendo atendidas com maior velocidade. Okay. O modelo de gestão atual da reitoria, nosso ver, ele não é participativo, ele é muito centralizador. Então, nós achamos que isso pode funcionar quando você tem uma estrutura menor, como era a escola técnica, né, no passado. Mas não agora com o Instituto, com essa grandeza que ele tem. Então, qual a proposta de se mudar esse princípio de gestão? Né? Não deixar ele tão focalizado e centralizador como, ao nosso ver, é feito agora. Eu falei um pouco na parte administrativa, né? Como descentralizar, ou seja, empoderar mais o campo, dando orçamento para o campus, deixando que o campus tome a decisão, né? Claro que isso depende também, não basta dar orçamento, você tem que prover o campus com quadro de pessoal e técnicas e métodos para realizar o seu trabalho. Mas na questão mais global, mais política, tá? O que a gente pretende fazer? São os conselhos. Tá? O Instituto hoje só tem o Conselho Superior e o Conselho Técnico Profissional com suas atribuições implantadas. A gente pretende criar os conselhos de ensino, de pesquisa e de extensão, 3 conselhos, com participação de pessoas eleitas em todo o Instituto, tá? Inclusive alunos administrativos e pessoal externo à escola. E pretende também que cada campus tenha um conselho local, um conselho de campus. Tá? Com a possibilidade, inclusive, do Conselho Superior, que é o Conselho Deliberativo, delegar competência em assuntos que considerar relevante, para que os próprios conselhos locais, os conselhos de campo, tomem algumas decisões. Algumas questões locais, por exemplo, de como vai funcionar o trânsito de alunos e se carro de aluno entra ou não, essas decisões podem ser, eu peguei um exemplo simples, mas existe uma série de decisões que podem ser tomadas localmente. E o conselho local seria assim, aquele órgão que daria respaldo à comunidade e ao diretor para tomar essas decisões. Tá? Ok. Professor Garabé, eu agradeço novamente a sua participação e por nos ter recebido. Esperamos que essas e outras questões aí que nós discutimos possam ser discutidas e encaminhadas, caso o senhor venha a ser eleito e fique à frente da gestão do Instituto, para que a gente possa ter uma boa negociação, vamos dizer assim, uma boa conversa, um canal aberto para a gente poder resolver essas e outras demandas dos servidores e, no nosso caso, especificamente dos professores. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar trazendo minhas propostas, tá? Eu sou uma pessoa que está sempre aberta ao diálogo, às conversas, tanto em grupos, em conselhos, como também de uma forma ampla para a comunidade. Então, agradeço a oportunidade de estar falando com os nossos colegas. Ok. Muito obrigado. Obrigado.